Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Olha, depois que eu postei o meu testemunho, eu recebi inúmeros e-mails de esposos e esposas, que estão aí na luta pela restauração dos seus casamentos. Mesmo assim, com a demora, eu tenho tentado responder a todos, mas eu acabei percebendo que os questionamentos e dúvidas são iguais, o que você fez para ter o seu casamento restaurado? Perguntas assim. Então, depois de ter orado e pedido orientação ao meu Senhor, de como ajudar a todos, brotou no meu coração a vontade de escrever o que eu fiz durante o tempo em que eu estive no deserto. Espero que oriente a todos os maridos e esposas que me procuraram, pedindo então a ajuda. Cada e-mail que eu li, eu sofri muito por saber que alguém estava passando pelo que eu passei. Mas em oração na madrugada, Deus acabou confortando o meu coração, dizendo que o casamento ninguém destrói, ninguém separa e que para todos há vitória, Basta obedecer, pois Ele é o Deus para que a sua palavra seja cumprida na vida daqueles que o buscam. Então eu aproveito a oportunidade para pedir perdão nos casos em que demoro a responder perdoe-me de coração, em razão de trabalhar em 2 departamentos da instituição, estudos, trabalho na igreja, na obra de Deus, bem como os afazeres domésticos, eu fico impossibilitada em responder de prontidão todos os e-mails. Mas todos que entraram em contato comigo, eu tenho colocado diante do Senhor em oração na madrugada e acabo retomando logo quando possível, tá bom? Bom, amados e amadas, segue então o que eu fiz para ter a minha história, a minha vitória. Mas em tudo, busquem direcionamento de Deus e aos seus pastores, Pois tudo que fiz foi por orientação de Deus, direcionamento pela santa e genuína palavra de Deus e, lógico, a ajuda dos meus amados pastores Paulo, minha igreja, e Henrique Lino, o Ministério Atalaia de Deus. Primeiro, na luta pela restauração do casamento, o foco não é o cônjuge, o foco é Deus. Então, enquanto o meu foco estava no meu esposo e nas ações que ele fazia, nada mesmo aconteceu. Eu chorei muito, sofri muito, orei muito, mas a minha busca era exclusivamente o meu esposo. No ano em que eu decidi buscar tão somente ao Senhor, foi aí que tudo aconteceu. O meu esposo foi embora porque Deus permitiu, para que Ele trabalhasse em nossas vidas. Então eu não me concentrei na situação, na separação, no que ele falava ou fazia. Entendi que Deus queria, algo de mim. Até porque se fosse dar ouvidos, às palavras e ações, eu teria desistido. Ele disse que não tinha mais volta, que não me amava e se divorciou de mim. Tudo isso foi então muito dolorido, Foi dolorido demais. Foram dias, meses e anos cruéis demais para mim. Mas eu confiei no Senhor, no Senhor da minha vida. E não julguei em momento algum meu esposo. Ao contrário, eu orava dia e noite para o Senhor Deus ter misericórdia da vida dele, protegê-lo, livrá-lo das mãos do homem mau e do inimigo. Chorei muito em favor da vida do meu esposo. Julgar não é a ação de cristão. Então eu compreendi que tudo o que estava acontecendo era vontade e permissão de Deus. Mesmo com muita dor, eu agradeci a Deus por Ele me provar, por eu estar mais perto do Senhor e por Ele transformar a minha vida tremendamente. Pois Deus prova o Filho a quem ama, E ter o amor e a atenção do Senhor é tudo nessa vida. A palavra que Deus me revelou tudo isso e então meu foco saiu do meu esposo e passou a ser tão somente o Senhor é essa aqui, E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, para te humilhar, para te tentar, e saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhestes nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga ao seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para temeres e andares nos teus caminhos. Deuteronômio 8, de 2 a 6. Assim eu aprendi que nem o inimigo da minha alma, nem meu esposo, nem ninguém tem o poder de me colocar em um deserto, senão o Senhor meu Deus. Então, tudo o que meu esposo fez e falou foi Deus que permitiu, porque isso não o julguei em momento algum. Hoje louvo ao Senhor por ter me colocado assim nesse deserto, por ter me sustentado durante todo o tempo que eu fiquei lá e por Ele ter me tirado dele, cumprindo todas as suas promessas na minha vida. Oh, glória, Senhor. Segundo, Deus em primeiro lugar na minha vida. Coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. As bênçãos começaram a vir quando eu passei a ser obediente aos mandamentos do Senhor. E qual é o primeiro maior mandamento? É amar ao Senhor acima de todos e de tudo. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, Mateus 22, 37 e 38. Então não adiantou buscar a restauração do meu casamento sem ter vida com Deus, sem ter a plena transformação do Espírito Santo. Aí, então, eu entendi que tinha que ter mais intimidade com Deus. Para isso, eu mudei. Eu busquei ao Senhor, me entreguei totalmente a Ele. Antes eu errava, Buscava incessantemente a restauração do meu casamento e nada, absolutamente nada acontecia. Eu fiquei andando, então, num deserto em círculos. Mas chegou um ponto em que eu não aguentava mais pedir, clamar, O meu estômago até doía quando eu ia orar pela restauração. Então eu parei de cobrar isso, ao meu Senhor, e passei a sentir mais e mais a presença do Senhor. Então eu acabei mudando. Minhas madrugadas eram para adoração a Deus. E quando eu senti o tão verdadeiro amor de Deus por mim, aí então que eu descobri que não há nada de mais precioso saber que Deus me ama e que me tem como uma filha. Foi aí então que eu percebi que amar não é somente sentimentalismo, é uma decisão. E quando eu decidi amar ao Senhor acima de todos e de tudo verdadeiramente, eu senti um amor assim inexplicável por Jesus. Então eu acabei passando a buscar a presença dele cada vez mais, não pelo que ele podia, e pode fazer por mim, mas pelo que ele é. É o Deus Todo-Poderoso de Israel, o Senhor dos Senhores, o grande Eu Sou, o único que é digno de toda honra e toda glória, louvor, adoração, o dono de todo poder. E quando eu deixei de buscar a bênção e passei a buscar tão somente o Senhor, as bênçãos elas vieram até mim. Eu nem precisei correr atrás. 3. Amar ao próximo e fazer a obra. Este é a segunda ação que devemos ter. Quem tem vida com Deus, quem tem compromisso com Deus, obedece aos seus mandamentos e este é o seu segundo maior mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo, já dizia em Mateus 22, 39. Amados, eu percebi que enquanto estava presa somente na busca pela restauração, somente pensando em mim, almas estavam perecendo, almas estavam chorando, passando fome, muitas delas necessitando apenas de uma palavra ou de um ombro para chorar. Foi então que eu me levantei e comecei a fazer a obra do Senhor. Com essa atitude, o Espírito Santo transformou a minha família.
Metade da minha família se converteu nos pés de Jesus. Hoje são verdadeiros crentes, adoradores do Senhor Deus. O restante, já está frequentando a minha igreja. E olha, não há limites para o Senhor. A minha mãe, que frequentava terreiro de macumba, hoje não perde os cultos, Vai no mínimo 2 vezes à igreja e se tornou temente ao Senhor, glória. Tem uma irmã que era espírita, hoje está na dependência do Senhor. Outra irmã que vivia em baladas, entregue à prostituição, se converteu aos pés de Jesus. Não somente minha parte de minha família se converteu, quando conheceram o poder do Deus que sirvo, milagres aconteceram na vida deles para saberem que Deus é Deus. Um grande milagre foi o meu sobrinho, Nascer perfeito em tudo, em saúde física, mental, mesmo com um diagnóstico médico dizendo que iria nascer deformado. Então eu e a minha irmã, passamos horas e horas na madrugada ajoelhadas orando. Quando ela não podia mais ficar ajoelhada em razão da gravidez, ela ficava a madrugada sentada na cama orando. Hoje até o médico da minha irmã chama meu sobrinho Miguel de milagrinho de Deus. Lindo, Colegas de trabalho, amigos e amigas também passaram a frequentar a minha igreja, Mudar suas vidas, receber milagres de Deus em suas famílias, é muito lindo. Uma amiga com endometriose em estágio 4, gente. Com cirurgia marcada no Hospital Sírio-Libanês, engravidou e espantou toda a classe médica. Inclusive, a gravidez na vida dela era algo que os médicos tinham, praticamente descartado. Amados, fazer a obra de Deus, socorrer os necessitados e agradar o coração de Deus não tem nada mais compensador, digamos assim. Eis aqui uma das passagens mais lindas da palavra do Senhor que cravei em meu coração, Uma grande revelação do profeta Isaías. Está em Isaías capítulo 58, diz o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuam nós? E tu não atentas para isso. Porque afligimos as nossas almas e tu não os sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, e o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, e soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os oprimidos e despedaçados todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão como faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniguamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará da tua alma em lugares arridos,
e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás o fundamento de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, te fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amados, quando estamos cuidando em fazer a obra do Senhor, Ele cuida de nós e do nosso cônjuge. Ter uma vida de santidade e oração. Olha, sabia que eu não ia receber um milagre, de qualquer jeito. Eu costumo dizer que o povo crente é o que mais sofre, é o povo mais perseguido, mas também é o único povo que vê e recebe milagres. Milagres e bênçãos se conquista com a vida santa, sacrifícios de louvor, adoração e oração ao Senhor. Há uma promessa verdadeira na vida dos santos de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Eu estava em Jesus Cristo, vivi e vivo em santidade. Honrei a Deus em minhas atitudes e pensamentos. Tive e tenho santidade no falar, no andar, no vestir. Me comporto como verdadeira crente no trabalho, na família e com os irmãos. Quando temos vida santa, dobramos os nossos joelhos e temos respostas de Deus. Quando orava por não aguentar mais o sofrimento da minha separação, logo Deus me respondia assim: filha, calma. Espere em mim, fique em minha presença, eu estou trabalhando. E então meu coração se acalmava, minhas forças eram revigoradas e continuava a minha caminhada com a certeza do milagre em meu casamento. Vida em oração. Jesus, Davi, Daniel, Pedro e muitos outros tinham uma vida de oração. Prova disso que Jesus não dá um script como pregar, mas nos ensinou a orar. Quando lemos a Bíblia, percebemos que os homens e mulheres vitoriosos, que receberam grandes milagres, tinham uma vida de oração. E há promessa para aqueles que buscam. Palavras: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Está em 2 Crônicas 7, 14 e 15. E eu creio, que o segredo de que recebermos milagre é por meio de muita oração com santidade. Milagres vêm na vida de um povo que obedece aos mandamentos do Senhor. O justo é provado, mas quando ele dobra os seus joelhos, Deus ouve o seu clamor e se levanta em favor dele. Amados, a restauração dos seus casamentos virá, pois Deus atende um justo quando ora. Assim é o que determina a santa palavra do Senhor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E saiba que a oração feita para restaurar seu casamento, sendo ele o primeiro de ambos, casados na igreja, ou seja, que Deus foi testemunha da aliança que fizeram, será ouvida e atendida no tempo do Senhor. Portanto, amados, tenham a certeza em seus corações que seus casamentos serão todos restaurados para a glória e honra do nosso amado Deus. Palavras. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Isso está em 1 João 5, 14 e 15. E para a gente finalizar esse item, eu deixo uma outra promessa de Deus, e que se cumpriu também na minha vida. Cravei essa promessa em meu coração, fiz acordo com Deus e ele manda assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6, 7.
5. Não olheis para as circunstâncias. Não ganhei nem perdi a esperança com as ações, atitudes do meu esposo. Não criei expectativas, nem tampouco desanimei por causa do comportamento dele. Eu não importei por ele ter entrado no divórcio, com o nosso divórcio. Claro, foi dolorido demais, mas não me fez parar de lutar. Também nem o fato dele ter ido embora me fez parar. Chorei demais, sofri demais, foi tudo muito cruel, mas nada me fez desacreditar na palavra de Deus. Em qualquer situação, eu sabia que Deus ia trazer o meu amado de volta. Eu não voltei minha atenção para as coisas que o meu esposo fez. O deixei inteiramente nas mãos do Senhor. Não analisei suas atitudes, nem tentei tirar conclusões negativas ou positivas. Não busquei ver o meu esposo em redes sociais, não acompanhei, nem quis saber da vida dele, não. Isso só faz o meu sofrimento e acabar, desistindo da batalha. Que bom que eu não fiz isso mais. Tudo que ele fazia, Deus estava contemplando, então eu sabia que ele estava nas potentes mãos do Senhor. Palavras. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Em um dos aconselhamentos com o pastor Henrique, ele me disse o seguinte, que algo que me fez acreditar e desacreditar no meu Senhor. Teve algo, sim. O pastor disse que quando vamos ao banco e realizamos um depósito, ficamos tranquilos por sabermos que o nosso dinheiro está ali, guardadinho, e de que, de alguma forma, não perderemos. Assim deve ser também o nosso cônjuge quando o entregamos nas mãos do Senhor. Se temos a confiança em um banco, por que não teremos no nosso Deus, dono de todo o planeta, dono do mundo, Deus todo-poderoso que tem todo o poder? Por que não acreditar nele? 6. Mudança de hábitos. Olha, eu troquei o Facebook, o WhatsApp, os jantares e churrasco com a minha família e amigos. As férias na praia, a televisão, os livros de ficção, as conversas sem futuro por oração, leitura da palavra e jejum. O tempo que eu perdia com aquelas atividades, eu troquei por joelho no chão e por mais conhecimento na palavra do Senhor. Eu troquei a calça apertada, a blusa decotada por roupas santas que não chamam a atenção e que glorificam a Deus, pois não é o meu corpo que tem que chamar a atenção, mas o Espírito Santo que habita em mim. Eu troquei a vaidade, o batom vermelho, os enfeites, pela simplicidade que um servo do Senhor tem que ter. Não é a minha boca vermelha que tem que chamar a atenção, mas as palavras santas que saem da minha boca. Parei de murmurar, passei então a glorificar. A murmuração é pecado, mesmo na prova. Agradeci a Deus. Ao invés de gastar com vaidade, eu passei a gastar com cestas básicas para os necessitados. Meus presentes passaram a ser somente Bíblia. Me afastei das falações que desagradam a Deus, das piadinhas de amigos, sabe? Essas coisas ridículas. Ao chegar na igreja, eu deixei de bater papo, Eu chegava mais cedo e dobrava os joelhos até o culto começar. Enfim, eu passei a ser verdadeiramente crente, por dentro e também por fora. Parei de cobrar a Deus a restauração. Se Deus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Então minhas madrugadas eram e são para adorar a Deus. Sétimo, meu esposo quis ir, então deixei ir embora. Passei muito tempo, mas muito tempo mesmo lutando com as minhas próprias mãos, me humilhando, dizendo que o amava, pedindo e implorando para que ele voltasse para mim, fazendo de tudo o que agradava. Só que nada adiantou, Ao contrário, só fez com que ele se afastasse ainda mais. Entendi que enquanto eu estava preocupada com ele, se ia voltar ou não, enquanto eu estava morrendo de medo dele nunca mais voltar, enquanto eu estava morrendo por ele, nada Deus podia fazer, pois eu não tinha entregado totalmente aí nas mãos do Senhor. Eu estava confiando nas minhas próprias mãos. Então, em 2014, eu decidi
de uma vez por todas, deixá-lo totalmente nas mãos de Deus. Não procurei mais, passei a viver a minha vida, comecei a fazer pós-graduação, troquei meu carro. Eu deixei o contato com a família dele, e quem pense que a minha sogra sempre me ajudou em oração e sempre acreditou na restauração, eu louvo a Deus pela minha sogra, não atendia as ligações dele, para tratar de negócios, nem mesmo da sua família. Eu não estava forte, ainda sofria demais, não o deixei, e não deixei de sofrer um minuto sequer. Eu não parei de chorar, não parei de pensar nele, enfim, mas não movi mais nenhuma palha com minhas mãos para fazer algo para tentá-lo de volta. Antes mesmo separado, eu comprava presentes no dia do seu aniversário, eu ligava em datas importantes, só que em 2014 todas as datas eram importantes, Se passaram e eu não apareci. Em momento algum, não liguei, não mandei presente, nada. Ele então quis viver longe da minha pessoa. Eu deixei ele ir. E entrou com o divórcio e eu então assinei. Enfim, comecei a viver minha vida. Passei a fazer viagens a trabalho, passei a me preocupar com o próximo. Deixei ele seguir, mas Deus o trouxe de volta, pois aceitei os planos e propósitos de Deus. E olha, o melhor, trouxe totalmente transformado, um verdadeiro homem de Deus, o melhor marido do mundo, com um amor assim verdadeiro por mim. Oh, glória, Senhor! 8º, vencer as tentações até a volta do cônjuge. Eu passei por esse deserto sofrendo e chorando, Muitas vezes fraca, mas passei com muita dignidade, viu? Não fiz pedra virar pão no meu deserto, ou seja, não busquei nada para amenizar a minha dor, como, por exemplo, o adultério. Ao contrário, eu rejeitei tudo que Satanás prepara para tentar amenizar a minha dor. Eu passei honrando e respeitando a palavra de Deus. Fui fiel ao meu esposo em todo o tempo. Venci de joelho no chão as tentações, os desejos da carne, as carências. Rejeitei os pratos que o mundo me oferecia. Por fim, depois que passei por tudo que Deus determinou que eu passasse, depois que deixei Deus cumprir todos os seus propósitos em minha vida, então eu recebi a minha grande vitória. Depois que recebi o milagre, eu entendi cada trabalhar do Senhor, pois não entendia quando estava no deserto, Por que Deus permitiu ele ir embora? Porque Ele, com todo o seu poder, permitiu o divórcio. Foi para mim a transformação e a do meu marido, glória. 9º, pastor. Eu necessitei muito da ajuda do pastor. Procurei a ajuda de um pastor de Deus. Foi então fundamental para eu conseguir chegar à vitória. O pastor andou comigo no deserto. Eu não passei sozinha, não. Por mais que a dor, a humilhação era só minha, mas meu pastor, em todo o tempo, ele ficou ali comigo. Qualquer luta que eu venha travar, travarei com meu pastor ao meu lado. Ele me deu cobertura, me ouviu nos momentos de desespero e me aconselhou, me guiou de forma correta no deserto. Olha, particularmente eu não teria passado tudo o que eu passei sem ter meu pastor ao meu lado. Aconselho a quem não tem a buscar um pastor para ajudar. Um dia, o pastor Henrique Lino me falou assim: se preciso for te carregar nas minhas costas, eu carregarei. Mas vamos atravessar esse deserto junto e você terá a sua vitória. Amado pastor Henrique, eu serei eternamente grata ao Senhor, viu? Muito obrigada. E o pastor de minha igreja também é assim, um homem santo. Meu amado pastor Paulo, que me atendia em todo o tempo. Às vezes eu ligava até chorando e ele estava em velório ou no seu trabalho, doente de cama, em visitas, mas sempre me atendeu, me ouvia chorar de dor e acalmava o meu coração. Olha, agora para finalizar, eu deixo um tremendo estudo do pastor Henrique Lino disponível no site www.atalaiadedeus.com.br, tá bom? Gostaria muito que vocês acessassem. Com o amor de Cristo, Ednet. Se santifique, porque a resposta virá. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim.
e o que eu responderei quando eu for erguido. Abacuque 2:1. O profeta Abacuque tomou a decisão de se posicionar diante do Senhor para obter a resposta. Para obtermos uma resposta do Senhor, não basta orar e jejuar. É necessário um compromisso sério com o Senhor. É necessário se unir a Ele. Essa união só acontece através da santificação, pois Ele disse: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Para recebermos a resposta que tanto almejamos, é preciso que nos coloquemos na torre de santidade, que nos refugiemos na fortaleza que se chama Jesus. Deve existir uma comunhão com o Senhor, e essa comunhão se dá quando há um abandono de pecado, quando procuramos nos moldar ao Evangelho, quando a presença do Senhor é muito mais desejada do que qualquer bênção, quando queremos nos submeter aos projetos de Deus, e não somente que Ele venha abençoar os nossos. Muitos se enganam e enganam a muitos outros, quando acham que por muito orar, receberão bênçãos ou respostas do Senhor, esquecendo que se abandonam de pecado, sem santificação, não recebem nada de Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos posicionar de atitudes, vigiar, nos policiar. Em resumo, praticar o Evangelho, confiar no Senhor, nos entregar tudo nas suas mãos. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Abacuque 2:2. O profeta se posicionou, pôs-se na guarda, vigiou e só então o Senhor lhe respondeu. Deus lhe disse que ele poderia escrever em tábuas, ou seja, gritar, comunicar a todos, tornar público o que Deus iria fazer. Deveria escrever com letras bem grandes, pois até quem passasse correndo iria ver e ler que a resposta do Senhor havia chegado. Deus estava informando o que iria acontecer. Quando nos posicionamos diante do Senhor de maneira correta, oramos, clamando, quando dialogamos com nosso Pai, a resposta vem, indubitavelmente acontece afinal. Temos um Deus vivo, real. O nosso Deus não é com os outros, feito de barro, gesso ou qualquer coisa morta e que não fala. O nosso fala, responde, basta nos santificarmos, vivermos nele e com ele. Se não chegou a sua resposta, então se examine, se santifique, coloque-se na fortaleza e receberá a resposta de forma clara. E todos verão e saberão que foi o Senhor quem respondeu, pois só Ele tem o poder para fazer algo tão grande, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. A resposta que veio para o profeta não era a solução imediata, mas a informação do que iria acontecer e como aconteceria e por quê. As coisas do Senhor são completas e claras. As informações do Senhor são transparentes e tudo que vem dele não nos traz confusão. Senhor não responderá a ninguém com sonhos ou visões que a pessoa não entende e por isso tem que ficar em busca de alguém que possa traduzir e explicar. Quando a resposta do Senhor chega, sabemos o que é e como, portanto não precisamos ficar em busca de ninguém para confirmar nada. A revelação do Senhor é o que entendemos e podem ser boas notícias ou o que consideramos má, mas se foi o Senhor, sabemos e devemos simplesmente agradecer e glorificar o seu nome. Deus informa ao profeta que o que virá ainda demorará um pouco, mas já está caminhando. Ele deverá esperar, pois com certeza acontecerá. Temos que saber que as coisas que já foram determinadas pelo Senhor com certeza acontecerão, mas devemos nos manter na fortaleza e aguardar o cumprimento da palavra. Se você se posicionou, se santificou, então aguarde, persevere, mantenha-se firme, não fique ansioso, simplesmente confie, mesmo porque as coisas não acontecem do nosso jeito, e sim do jeito do Senhor. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2:4. Se não formos honestos com nós mesmos e principalmente com o Senhor, se a nossa preocupação for simplesmente com uma resposta, se não existir sinceridade em nós, podemos até receber a resposta, mas o Senhor a dará sabendo que a nossa alma não é reta nele e que o que recebermos servirá para nossa condenação.
Quando a pessoa busca o Senhor simplesmente atrás de uma resposta, um milagre, e por isso durante um tempo se santifica e clama, então a recebe, porque a palavra do Senhor se cumpre. Ela não volta vazia, mas para essa pessoa seria melhor não a ter recebido, pois pagará um preço muito alto. O que devemos fazer é buscá-lo, porque Ele é o Santo, é o nosso Deus, nosso Pai. Ele é tudo. Sabemos que a palavra se cumpre, então não fiquemos ansiosos por coisa alguma. A resposta virá no momento certo. Se não refugiarmos na fortaleza, então simplesmente creiamos e veremos a glória de Deus. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta. E ajunta-se todas as nações, e congrega-se todos os povos. Abacuque 2:5. Quando se é desleal, desonesto, mentiroso, se é dado à prostituição, adultérios, engano, violência ou qualquer coisa similar a essas, não adianta jejum, oração, sacrifícios, porque não se obterá resposta alguma do Senhor. Se existe qualquer ato contrário à palavra de Deus, podemos ficar dias, meses, de joelhos clamando uma resposta do Senhor, que não a receberemos, porque para entrar na fortaleza são exigidas santificação, vestes limpas. Por isto a oração sem santificação, sem posicionamento, é abominação ao Senhor. Posicionar-se é abandonar o erro, o pecado, as desobediências. É lutar contra a própria carne, contra os desejos e sentimentos incompatíveis com o Evangelho. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Se não estivermos de acordo com os preceitos estabelecidos pelo Senhor, não receberemos dele nenhuma resposta, por mais que clamemos. Se discordarmos de algo dele, já estamos em pecado, porque somos a criatura e não podemos discordar do Criador. Para obtermos resposta do Senhor, é preciso reconhecer que Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e que a sua palavra se cumpre infalivelmente para o nosso bem e o nosso mal. Podemos esconder tudo de todos, só não escondemos nada dele, pois ele conhece a intenção do nosso coração. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberão, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. João, capítulo 3, 20-22. Receberemos do Senhor se estivermos vivendo o Evangelho, se estivermos unidos com Ele, andando com Ele. Todas as nossas perguntas terão respostas se formos sinceros com o Senhor, se a prática da palavra não for somente em busca de bênçãos ou respostas, quando formos inteligentes o bastante para saber que não há para onde ir, que só existe um refúgio seguro, que somente na fortaleza é que podemos viver, que qualquer resposta só pode vir dele, que o mal não pode nos atingir em hipótese alguma se estivermos nele, pois tudo é criação dele. A única maneira de nos proteger, de nos defender do mal, é estar no Senhor e nos unir a Ele. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías, capítulo 45, de 5-7. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus os abençoe. Um abraço, Pastor Henrique Lino. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas, homossexualismo ou em processo de separação, divórcio, traição, abandono, entre em contato com a gente. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição dia e noite para aconselhamento, oração, intercessão e orientação, além de cobertura espiritual. Visite também o nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus.
trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. E esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Então venha você fazer parte desse trabalho com a sua oração.